A gente vai falar de começar operações com mercadoria, né? Então, falar hoje especificamente da parte de compras. Eu não sei até onde o professor Joel foi com vocês nessa parte de compras, estoque. Chegaram a ver os métodos de controle de estoque. Não viram nenhum deles? Não, por enquanto não, professor. Bom saber. Porque eu coloquei no exercício como se vocês já tivessem conhecido, então a gente vai ter que repassar isso. Pelo menos um deles eu vou então passar hoje com vocês, mas ele nem está no material, mas é relativamente simples de entender. Porque a gente tem 3 métodos existentes de controle de estoque, mas só 2 aceitos aqui no Brasil, né? Que é o custo médio e a figura da primeiro que entra, primeiro que sai. E o que não é aceito no Brasil, que existe, é aceito em outras localidades, é o último que entra, primeiro que sai. São formas de gerenciamento do estoque. E isso influencia na nossa contabilização. Mas acho que a gente pode ir começando então, senão a gente vai perder muito tempo e a gente precisa correr um pouquinho atrás desse prejuízo. Então vamos compartilhar o material com vocês. Eu já deixei separadinho aqui para as nossas aulas, quando eu trabalho com razonete. Eu utilizo Excel, não tem muito como trabalhar dessa forma à distância. Então eu já tenho uma planilhinha mais ou menos pronta. Depois eu posso passar para vocês já com o balancete. Eu lembro que vocês comentaram que ele não trabalhou o balancete dessa forma, né? Vou comentar também e vou comentar sobre a ficha de controle de estoque. Mas aí nas próximas aulas a gente vai, vamos falar assim, retocando o conteúdo para aprimorar. Vai refinando, né? Fica mais bonito refinando. Então a gente vai falar hoje, vai começar então essa figura de operações com mercadorias, começando com a figura das compras. Compras, a gente pensa em custo de estoque. Como que a gente controla, como que a gente registra o estoque segundo as normas contábeis? E claro, não tem como pensar no Brasil em operação com mercadoria se não pensar em tributo, né? Então, vamos primeiro falar dos 2 essenciais. Ainda não vou entrar em PIS/COFINS, mas os 2 primordiais tributos que existem em operações de consumo, operações de compra e venda. Alguém imagina quais são esses tributos? Esses 2 principais tributos em operação de consumo? Alguém arrisca? Vocês mesmos pagam todo santo dia sem saber que estão pagando esses tributos.
Está até um pouco na mídia também essa discussão, principalmente de um deles, por causa dos combustíveis. Então a gente vai começar falando dos dois principais, que são IPI e o ICMS. Por que, professor Cristiano, escolheu esses dois em específico? Eles têm uma característica importante na forma de contabilização. Eles podem ou não ser considerados tributos recuperáveis. Vocês vão aprimorar muito mais sobre esses tributos, não é a nossa finalidade da contabilidade básica fazer esse aprimoramento, mas a gente precisa já ter um conhecimento prévio, básico, sobre como eles funcionam. Então, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então, a sigla é Imposto sobre Produto Industrializado e abrange tanto produto nacional quanto um produto que eu faço importação. Cada vez que esse produto é vendido ou sai de uma fábrica, existe uma cobrança deste imposto. Então, no caso dos produtos importados, a cobrança desse imposto é um pouquinho diferente. Ele é feito no momento da importação. É o que a legislação tributária chama de equiparado industrial. Então, o produto veio da China, para não ser, vamos falar assim, desleal com o produto nacional, ele chega aqui no Brasil no momento do desembaraço aduaneiro, quando a Receita Federal está fazendo a liberação dessa mercadoria, existe uma cobrança de IPI, um dos impostos que é cobrado, né? E o IPI é imposto federal, quando arrecadado, vai para o Tesouro Nacional. Então, o IPI incide sobre produto industrializado. A gente tem 5 conceitos de industrialização, mas no momento a gente vai deixar o pensamento sobre a fabricação. Tem sim produtos que saem de uma fábrica destinado à venda. E quando ele é recolhido para o governo federal. E todos os produtos industrializados são passíveis de serem taxados. Sejam produtos beneficiados, transformados, montados, acondicionados ou restaurados. Ou seja, mesmo que se trate de uma industrialização parcial, esse produto vai ter cobrança de IPI. E aqui vem o principal ponto de destaque para o IPI no momento da compra. Na aula que vem, esses conceitos são importantes para a venda. Na compra, a importância é que ele tem a característica de ser um imposto não cumulativo. Então, mesmo que passe por diversos processos de industrialização, o imposto, teoricamente, vai ser o mesmo. Então, o IPI está previsto no artigo 153 da Constituição e é regulado pelo Decreto 7212/2010, que é o tal do regulamento do IPI. Mas o que é essa figura não cumulativo ou a não cumulatividade? Alguém já ouviu essa expressão? Não, sim, talvez, é possível. Imposto no Brasil, a gente pode ter duas formatações. Impostos que são tratados de maneira cumulativa e a não cumulativa. O que será que se remete a essa
palavra cumulativo? O que vem na cabeça de vocês? De acumular. De acumular. O imposto não cumulativo, ele tem o princípio que ele não vai ser acumulado durante a cadeia de consumo dele. Os cumulativos, a cada processo de venda, ele vai sendo cobrado e assim ele vai gerando um acúmulo sobre esse imposto. A não cumulatividade é essa ideia dele não acumular durante o processo produtivo. Então, o imposto não cumulativo é aquele que incide somente sobre o valor agregado entre uma operação e outra. Então, na prática, o contribuinte tem o direito de compensar em operações futuras o tributo pelo qual ele já pagou. É o sistema de débito e crédito. Então, em uma cadeia de operações, cada contribuinte deve recolher o cumulativo somente ao valor que ele agregou durante o processo e não sobre o valor total da operação. O que isso quer dizer? Vamos tentar. Tudo que a gente faz com o mouse tentando escrever ficou horrível. Temos 3 empresas. A empresa A, a empresa que... Nossa, é um B, tá? Deve ser uma fonte um pouco diferente. E a empresa C. A empresa A é a indústria principal. Ela faz a venda para a empresa B. E o valor de venda, vamos supor que seja R$100. Nossa, que coisa horrorosa. E a gente olhou lá no regulamento do IPI e vimos que o imposto sobre esse produto é de 10%. Quanto que a gente tem de imposto devido na operação entre A e B? 10% sobre o valor de venda. Então, a gente tem um imposto de 10. Isso? Tá certo isso? Falem comigo, pelo amor de Deus. E a empresa B comprou, vai ter a intenção de revender, né? Vamos supor que ele fez um beneficiamento em cima e revendeu. E essa revenda ele fez por 200. 1.200 tá lindo também, né? Quanto que vai ser o IPI considerando o valor de venda de 200? O imposto que vai ser destacado na nota, 10% de 200 dá 20. E como que o sistema acumulativo funciona? Ele permite que a empresa B, no momento da compra, faça ou registre um crédito de 10. Então, no momento da apuração do pagamento, vou tentar fazer um PG aqui, ele vai descontar esse crédito da compra de 10. Então, o recolhimento dele vai ser de quanto? A nota saiu com 20, ele tem um crédito ou um direito de 10, então ele vai fazer só o pagamento de 10. Teoricamente, esse IPI entre a empresa A e C, ela só foi paga pelo valor acumulado, pelo valor agregado
no produto. Isso é o princípio da não cumulatividade. Deu mais ou menos para entender? Sim, professor. Então, no caso, o imposto vai ser o mesmo no ato da compra, não no ato da venda. No caso ali que você falou, se ele vai vender por 200, então o imposto não vai ser de R$ 20 que ele vai ter que pagar, vai ser de 10 no caso. Isso. O destaque no documento fiscal é de 20. Mas como eu tenho esse benefício do momento da minha compra, eu vou poder me descontar, eu vou poder descontar e vou recolher só a diferença. É essa a ideia. O cumulativo, ele teria o pagamento aqui de 10 e depois aqui a segunda operação pagaria 20. O total acumulado na cadeia seria R$ 30 de imposto. Diferente do não cumulativo, onde a gente pôde descontar um valor de operações passadas. Se tivesse mais etapas, esse processo de débito e crédito, ele vai se repetindo. Aí a gente vem com o mesmo problema da contabilidade não da contabilidade bancária, do extrato bancário. A gente chama na área tributária esse direito que a empresa tem de crédito tributário. Mas para fins de registro contábil, como ele é um direito, ele é um débito. Então, esse sistema de crédito e débito, ele usa os termos invertidos porque a gente vê, na verdade, a contabilidade do fisco, né? Mas créditos são os valores que me permitem ser descontados no futuro. Então, é um direito, é um benefício que eu tenho. E o débito, para fins de apuração tributária, ele é registrado, então, para fins de pagamento. Fica bem semelhante à história do extrato bancário, né? A gente vê no extrato bancário a contabilidade do banco. Nesse momento, na aula de hoje, a gente vai dar importância para esse crédito, para esse benefício que a gente vai ter. E o segundo imposto que a gente mais costuma se deparar no dia a dia, o ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias, mas tem um Szinho, então mercadorias e serviços. Porém, esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, os serviços aqui ele é muito específico, tá? Eles são serviços apenas de transporte intermunicipal, interestadual e de telecomunicações. Os demais serviços são recolhidos para a prefeitura no formato do ISS. Mas vocês vão ver, né, mais para frente também sobre ISS. Vocês estão com alguma disciplina de área tributária? Já acho que estão com direito tributário, não estão? Ainda não. Ainda não? Mas logo, logo vocês vão começar a ver a grande maluquice que é essa área. Aqui a gente precisa ter uma noção básica dos dois para a gente saber como tratar o estoque, que é o nosso foco. Então, ele incide sobre a atividade de comércio e prestação de serviço, daí aquelas duas específicas que eu falei, além da industrialização. Opa, então a gente tem uma diferencinha, né? IPI, somente sobre industrialização.
ICMS, industrialização, mas também o ato do comércio. Então, eu não faço nada, eu só compro e revendo. Não penso em IPI, mas eu sou contribuinte do ICMS. Então, a grande maioria das empresas que fazem venda, na verdade todas praticamente, são contribuintes de alguma forma do ICMS. E o ICMS, aí ele já é um imposto de competência não da União, mas passa a ser um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, ele é um imposto de esfera estadual. A gente recolhe para o estado e não para o governo federal. E ele também é sujeito a não cumulatividade. Então, a organização que adquire mercadoria ou contrata um serviço de prestação de serviço que seja desse serviço específico, pode utilizar o crédito destacado na nota para reduzir desse ICMS pago. Dúvidas sobre essa figura dos dois impostos? Na verdade, deve existir muita, né? Porque a gente fala muito de imposto no Brasil. Quando a gente fala em ciências contábeis, muita gente já pensa em imposto, só que eles são impostos que vocês precisam de tempo para estudar. Né? Então, vocês têm mais de uma disciplina voltada só para imposto. Para a gente, então, é ter esse conhecimento básico, quando que ele incide e como que a gente trata ele no estoque. Tem outros impostos que incidem sobre venda, compra e venda de mercadoria? Tem. Tem o PIS, ou a PIS, e a COFINS. São A porque elas são contribuições. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com esses dois para vocês entenderem a lógica. O importante é vocês entenderem a não cumulatividade, o benefício do crédito ou da cumulatividade quando não tenho crédito. E quando que eu posso me creditar de um imposto e quando eu não posso? Ou seja, quando eu sou considerado contribuinte ou não de um imposto? Quando eu me enquadrar nessas categorias. Me enquadrando, eu sou contribuinte do IPI, minha empresa é uma indústria. Sendo contribuinte, eu posso considerar ele como um imposto recuperável. Vai entrar na não cumulatividade. Eu não sou contribuinte, eu não faço industrialização. Eu sou considerado um não contribuinte do IPI, ele se torna um imposto não recuperável. Eu sou o fim da cadeia para efeito daquele imposto. Então, se eu pago esse imposto quando eu vendo, eu posso me creditar quando eu compro. Se eu não pago quando eu vendo, eu não posso me creditar. Tranquilo? Pergunta, gente. Vou presumir que entenderam, hein? Por mim, tá tranquilo. E por que que ele é importante? Ele tem todo o tratamento enquanto a gente vai gerar de custo para fins de estoque. Então, custo dos estoques. De onde surge o tratamento contábil de custo dos estoques? Alguém arrisca?
qual norma que a gente segue? Ninguém chuta. CPC, nada na contabilidade existe sem o CPC, e a gente tem um pronunciamento específico, que é o CPC 16. Então, era para ser um P aqui, tá? CPC 16. Ele é o que rege sobre o tratamento de estoques. E o custo de estoque, como que ele permite a empresa efetuar o tratamento? Dois modos, duas formas de valorização do estoque. Primeiro, pelo método do custo. No ato da compra, a gente trata pelo método do custo, que é o valor de compra, com alguns detalhes que a gente vai ver. E em períodos futuros, pelo valor realizável líquido. O valor realizável líquido não é nem tema de contabilidade básica. Mas eu comprei, feita a compra, eu vou pensar no método do custo. Mas para vocês terem conhecimento, são as duas formas ou as duas possibilidades de mensuração do estoque. Então é custo e valor realizável líquido. Mas sempre no ato da compra se pensa no método do custo. Então, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra. Opa, tem um item aí. Os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Já voltamos nesse exceto os recuperáveis. Então, esses outros tributos. Bem como o custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis aos produtos acabados, materiais ou serviços adquiridos. O que isso quer dizer? Então, eu comprei o celular. Saiu na nota fiscal R$ 1.000. Para registrar no estoque, eu vou pensar só no valor da nota fiscal? Isso pelo que o CPC diz. Não, não posso. Preciso ver tudo que eu gastei para ter o celular na condição que eu espero, como administrador da empresa. Quando a gente compra um produto para revenda, qual é a condição que a gente espera como administrador? Não é que ele esteja lá na nossa loja, prontinho, para ser repassado para o consumidor? Não é essa forma que a gente espera? Sendo dessa forma, pode falar, Lucas. Ver um microfone abrindo, eu já fico feliz. Ia falar que sim, professor. Então, sendo essa condição que a gente espera, tudo que eu gastei para ter o bem ou para ter a mercadoria para poder revender vai fazer parte desse meu custo. Então eu comprei meu celular por 1.000, mas eu preciso pagar R$ 50 de frete para que ele chegue na minha empresa. O frete vai ser por minha conta. Então, para fins do estoque, o celular não vai ser 1.000, vai ser 1.050. Não, eu trouxe ele importado. E eu tive que pagar
o despachante para que ele possa passar pelo processo aduaneiro. Então, paguei R$ 100 para um despachante. Se ele tem a condição, ou se eu só vou conseguir ter o bem para vender pagando esse despachante, ele vai incluir no valor desse estoque. Então, tudo que eu gastar para ter o bem ou para ter o estoque na condição que eu quero, inclui junto com o preço de compra. Eu faço a soma. Menos os impostos que eu puder recuperar. Que entra naquela sistemática aqui. Nossa, tá ficando horrível. Da não cumulatividade. Então, supondo que eu comprei o celular lá por 1.000 e o IPI dele é 10%. R$ 100 eu posso me descontar. Eu posso recuperar. Ele não vai fazer parte da composição do produto. Essa é a primeira parte condicionável do custo do estoque. Mas nas operações a gente pode ter o quê? Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos do custo da aquisição. Detalhe: no Brasil a gente tem duas formas de desconto. Alguém conhece as duas formas? Vocês podem não conhecer por nome, mas vocês já devem ter alguma vez ter algum desse desconto ou ter passado pelos dois tipos de desconto. A gente chama de desconto condicional e incondicional. Alguém já ouviu falar desses descontos? Não. Pensem no segundo termo, condicional. Então, ele depende de condições, e incondicional, ele não depende de condição alguma. O que a gente está falando, ou que o CPC fala como desconto comercial, é o chamado desconto incondicional. Ah, eu compro a mercadoria, e já na negociação, então, comprei o celular, negociei e consegui um desconto de R$ 50. Indiferente se eu pagar mais cedo ou não o boleto. Isso é um desconto incondicional. Já foi dado, não tem condição para que ele seja concedido. Eu vou deduzir ele. Vou descontar, ele não faz parte do produto. O desconto condicional geralmente é após a operação de compra. Vocês já devem estar bem acostumados com esse desconto. Um desconto que depende de condição. Qual que todos vocês têm? Ou a grande maioria vai ter. Pagamento à vista? Pagamento à vista? Pode ser, mas não é bem esse. O que eu estou remetendo vocês é a mensalidade da faculdade. Também é muito comum a gente ver em aluguel. Pagamento adiantado. Se pago até tal data, não tem isso? Conceder desconto de tanto. O se pago até tal data, o que ele está remetendo? A uma condição. Isso entra como resultado financeiro, não tem envolvimento nenhum com o estoque. Então, aqui um esqueminha simplificado de como a gente faz essa composição do custo do estoque. Preço bruto pago ao fornecedor, mais impostos não recuperáveis, impostos que eu não sou contribuinte, não posso tomar crédito, mais fretes e seguros no transporte que eu preciso pagar,
mais armazenamento, mais manuseio, menos impostos recuperáveis, menos descontos comerciais, menos abatimentos. Tranquilo esse processo? Mais ou menos, eu ainda estou confuso. Eu tô confuso. Então. Tá confuso? Eu também. A gente já vai chegar em cálculo, que eu acho que daí vai ajudar vocês a visualizar tudo isso. Então, a entidade geralmente compra estoques na condição de pagamento a prazo. É a operação mais comum que a gente vê hoje em dia. É assim que funciona? O que vocês acham? A maioria das empresas compra a prazo? Eu acho que não. Não? Pensem como comerciantes. Se vocês fossem comprar e vender, qual seria a condição ideal para vocês? Para mim, Comprar prazo e vender à vista. isso mesmo, Maria. Por quê? Eu vou receber o valor antes Isso. para Vou ter pagar garantia depois. de pagamento, para pagar depois. Isso me permite até fazer aplicação enquanto eu não preciso pagar, né? Sim. Então, na lógica comercial, a maioria das empresas busca a compra a prazo, salvo se ela conseguir um bom desconto por pagamento à vista, tá? E por que é importante a gente pensar nessa condição? Sempre quando a negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como por exemplo, uma diferença entre preço de aquisição na condição de pagamento à vista, na condição normal de pagamento, e o valor que eu vou estar pagando a prazo, essa diferença deve ser reconhecida como juros. Seria uma espécie de financiamento. Vocês já viram isso em algum lugar? Ah, o valor parcelado é tanto, mas se pago à vista é tanto. É, pago parcelado é 2x, pago à vista é x. Consórcio, não é assim, professor? O consórcio é uma operação um pouquinho diferente, né? Na verdade, você vai pagando, vai fazendo, é uma espécie de poupança. Mas quando vocês estão andando no centro lá e passam na frente de Casas Bahia, Magazine Luiza, não tem essas operações estranhas? Que o Tem preço sim. à vista é diferente do a prazo? Tem, eu não entendo o porquê, Sim. porque se você vai pagar no cartão, eu acho que eles terem à vista, né? E a gente que fica vendo o banco, no caso, não sei isso. Mas por mais que a gente fique devendo para o cartão, toda operação de pagamento por cartão é uma operação financiada pela loja. Senão ele paga uma taxa. Quem trabalhar com maquininha de cartão de crédito sabe bem como é isso. A hora que vai passar o cartão, ele até pergunta se o parcelamento vai ser pela loja ou pela operadora do cartão. A gente não está fazendo uma espécie de financiamento? Professor, desculpa. Qual que é a diferença do pagar, você falou da maquininha? Quando a loja faz e o outro faz, eu até esqueci agora. Quando Parcelamento. você faz a seleção lá, você passou o cartão, digitou o valor, pôs lá 10 vezes. Na maquininha vai aparecer duas opções para quem está no caixa. O parcelamento pela loja ou parcelamento pela operadora. Pela loja,
que vai acontecer? Quem vai sustentar o parcelamento é a loja. Então, você vendeu em 10 vezes, você vai receber uma fatiazinha, 10 avos a cada mês. Então, só vai cair na conta da loja mês a mês. Se você marcar a opção pela operadora, vai ser parcelado para o consumidor normal, mas pro empresário ele vai receber na hora, só que com o desconto da taxa. É como se Entendi. fosse um adiantamento. Tem uma Entendi. característica de financiamento, né? Então, sempre que tiver isso, vai para despesa de juros. Não envolve o estoque. Então, se vocês estão comprando lá, sabem, vamos supor que vocês estão comprando um computador, sabem que o preço dele à vista é 900 e parcelado é 1.000, e vocês fazem a opção de comprar parcelado, vocês só vão poder registrar como compra, como estoque, o 900. A diferença é juros. Então, agora a gente vai falar da contabilização. Então, vai falar da contabilização e cálculo. Então, o IPI e o ICMS pagos na aquisição de mercadoria para revenda ou de insumo para a indústria não devem integrar o respectivo custo, quando forem recuperáveis. E eles vão ter que estar registrado nos livros fiscais. Quais são esses livros? Livro de entrada, livro de saída e o livro de apuração, tanto do IPI quanto do ICMS. São 3 os livros que a gente usa. E uma forma de contabilizar os impostos recuperáveis na aquisição de mercadoria e de insumos para produção é o registro, na ocasião desses bens, em contas próprias, classificadas no ativo, circulante, com o título de IPI a recuperar e ICMS a recuperar. Por que vai estar no ativo? Porque ela É o direito, né? É o meu direito. Vai chegar no fim do mês, quando eu for apurar o imposto, eu vou ter o direito de descontar esse valor. Então, ele, considerado um direito, vai ficar no ativo. E por que circulante? Geralmente, vai estar ali dentro do período de 1 ano que a gente vai utilizar. Acho que vocês não viram muito esse conceito de ativo circulante e não circulante, né? Não. Passaremos por ele também. Então. Nossa, tem bastante coisa para rever com vocês. Então, um exemplo. Vamos fazer uma compra de R$ 1.000. Vamos. Apesar de estar bonitinho aqui, eu gosto de razonete. Então, nossa nota fiscal. Falei 1.000, não, é 100.000. Compramos 100.000. Certo? E veio lá na nota fiscal um IPI de 10.000. Então, destaque de IPI 10.000 e do ICMS 12.000. Quanto vai ser o meu custo do estoque?
100 mil? Não. Tudo vai depender dessa palavrinha aqui, ó. Sendo recuperável. Entra naquele conceito de não cumulatividade. Se eu posso recuperar, esse imposto me torna, ele se torna um crédito, um benefício, um direito que eu vou ter perante o governo. Então ele vai voltar no futuro quando eu fizer a apuração descontando do que eu tenho para pagar. Ele vai entrar aqui, menos impostos recuperáveis. Ah, entendi, professor. Então, preço que eu paguei para o fornecedor. Então, vamos lá. Vamos chegar nesse custo do estoque. Preço. 100 mil. Impostos não recuperáveis. Fala em algum, lá no nosso exemplo? Não, né? Só tem o ICMS e IPI, que são recuperáveis. 0. Ah, tem imposto que não é recuperável? Um exemplo deles é imposto de importação. Você pagou, não tem mais retorno para você, você não pode mais fazer nada com ele. Então, se fosse importado, a gente somaria aqui o imposto de importação. Mas não tem. No enunciado lá no exemplo, fala em frete. Aqui seria o preço, mais o imposto, mais o frete. Não temos frete, né? Mais o quê? O imposto recuperável. Calma, ainda não chegamos no não recuperável. Mais armazenamento e manuseio. Tivemos armazenamento? Gastamos com armazenamento? Não. Aí a gente vai fazer os descontos. Em que a gente vai descontar? Imposto recuperável. Temos algum? Os dois, no caso, né? Então, eu tenho o IPI e o ICMS. Eu vou somar eles. 10 mil mais 12 mil. Aí também a gente vai poder descontar tudo que a gente teve de desconto comercial. Tivemos algum desconto? Não, né? E tudo que a gente teve de abatimento. Não tivemos abatimento, então nosso estoque vai entrar valendo quanto? 100 mil mais imposto não recuperável. Mais imposto não recuperável, mais o frete, mais armazenamento, menos imposto recuperável, menos desconto e menos abatimento. Então, quanto que vale meu estoque? 78 mil. Mas e esse 22 mil, o que acontece com ele? Vai ficar registrado como um imposto a recuperar que eu tenho. Um benefício que eu tenho para descontar do governo no futuro. Mas esse benefício, você recebe ele em dinheiro ou ele abate em outros impostos? Ele abate no imposto quando a gente vende. Mas nunca eles vão dar o dinheiro, voltar o dinheiro.
É raro o caso que chega a acontecer isso. Pode acontecer, existe o processo para isso. Mas como a maioria das empresas está comprando, vai fazer venda, e ele vai vender por um valor maior do que ele comprou, ele vai acabar tendo um imposto para recolher, para pagar. Então, na aula que vem, quando a gente falar do imposto sobre as vendas, vocês vão compreender esse mecanismo de apuração do imposto. Hoje a gente está vendo quanto que vai custar o estoque e quanto que a gente pode ter de benefício com o fisco. Então, temos o cálculo. Bacana. A gente precisa contabilizar, né? Que conta que a gente vai precisar para contabilização? A primeira é bem sossegada para a gente pensar. Estoque. 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 Segunda. Vou ter que pagar meu fornecedor, não vou? Então, fornecedor. E aqui vai entrar as duas novas continhas. O IPI a recuperar e o ICMS a recuperar. Vamos supor que essa nossa venda foi a prazo. Vou debitar ou creditar aqui no fornecedor. Eu gosto de ficar martelando isso. Eu sei que nem... Então, vou fazer um crédito, né? Vou reconhecer a minha dívida com o fornecedor. E eu vou reconhecer que eu tenho uma mercadoria para vender. Quanto que ela me custa? Ou quanto que vale essa mercadoria de acordo com o CPC 16? Pelo nosso cálculo, 78 mil, né? Então, vou lá, registro no meu estoque que entrou 78 mil em mercadoria. Professor, mas não está batendo débito e crédito. Vai precisar contabilizar o direito que a gente tem com o governo. Então, o débito de 10 mil para recuperar com IPI e 12 mil para recuperar com ICMS. Será que fechou o lançamento? Se eu somar esses três, 100 mil, fornecedor, 100 mil. Dúvidas, perguntas, questões? Professor, Oi? o ICMS já sai direto do boleto? Como assim? Tipo, veio 100 mil, digamos que ele pagou 100 mil, daí já você vai recuperar 12 mil de ICMS, já é D2 do boleto, Não. daí ficaria só... Não, Não, você né? vai pagar o 100 mil diferente, né? normal. A única coisa, quando chega na data de apuração do imposto, quando a gente tem a data de apuração e recolhimento, eu vou deduzir esse 12 mil. Por isso que eu falo, semana que vem, que a gente vai fazer as vendas também, vocês vão compreender a dinâmica do imposto a recolher e a compensação de débito e crédito. Vamos supor que a gente está começando a empresa e só comprou, que por sinal é o exercício que vocês vão ter. Esse valor vai ficar lá, registrado na contabilidade, como um direito que a empresa tem com o governo. O pagamento para o fornecedor é os 100 mil. Mais
O meu estoque vale 78. A diferença é um benefício que eu tenho com o governo. Entendi, professor. Deu um branco aqui, eu tinha esquecido. Não, sem problema, gente. Esses são os momentos que vocês têm que falar comigo mesmo. Vão perguntando. Ou vão falando, professor, não entendi nada. Repete, pelo amor de Deus. A gente vai fazendo, vai tentando até vocês compreenderem. Júlio, Flávia, dúvidas, perguntas, questões? Deu para clarear um pouquinho mais? Agora deu para clarear, professor. Flávia? Flávia, você ainda está aí? Acho que ela desistiu já. E aonde a gente pode ver se tudo deu certo? E por isso a importância do balancete. Vocês não passaram por essa ferramenta, né? O dito balancete de verificação. Para mim está um pouquinho confuso. No começo, vocês vão sentir um pouco de dificuldade mesmo. Mas como que vocês vão conseguir assimilar tudo isso? Exercitando. Eu faço exercício, vou errar no começo, acontece, é um processo normal, mas quanto mais a gente for exercitando, logo, logo vai ser algo até automático para vocês. A gente já vai ter mais exemplo aqui que eu coloquei, que é esse exercício. A gente vai fazer ele inteiro. Mas só para a gente repassar mais um assunto com vocês. Balancete de verificação. Vocês não chegaram a ver essa ferramenta, né? Balancete de verificação é um relatório auxiliar que a gente tem na contabilidade que auxilia o profissional pior que o nome já diz, né? Balancete de verificação. A verificar se todo o processo contábil que ele fez, todo o mecanismo de débito e crédito, foi feito seguindo os métodos da partida dobrada. Então, se todos os débitos e créditos estão correspondentes. Se vocês têm um balancete de verificação considerado certo, o balanço patrimonial vai se tornar algo muito sossegado, muito tranquilo para ser feito. A gente costuma encontrar ele em duas versões, onde a gente tem uma coluna com título da conta, débitos e créditos. Muito pouco usado, apesar dele existir, muita gente nem coloca, muito desenvolvedor de sistema nem coloca ele como opção. A opção mais encontrada é nessa formatação, com esses campos: título da conta, saldo inicial. Então, eu vou tirar um balancete de 2020. Vai trazer o saldo de todas as contas que está relacionado aqui, referente a 2019, a soma dos débitos, a soma dos créditos e o saldo final. Como que eu calculo esse saldo final? Isso é uma fórmula mesmo, não tem como fugir. Saldo inicial mais débito menos crédito vai ser igual ao saldo final. Então, saldo inicial mais débito menos crédito igual ao saldo final. Aqui ele já está com fórmula. Mas como que a gente faria? Eu tenho o razonete de estoque.
Eu vou verificar todos os lançamentos que eu fiz a débito, o total eu vou transferir para cá. Então, 78 mil, vamos supor que a gente comprou mais 100 mil de estoque. E sem direito nenhum de recuperar. Então, o total aqui vai totalizar nos débitos 178 mil. É o valor que eu vou trazer para o balancete. E eu vou somar também, nessa mesma conta, tudo que eu tive de crédito. Ah, vamos supor que eu vendi 10 mil. Eu vou pegar esse 10 mil e vou lá, crédito 10 mil. E faço esse processo de saldo inicial mais débito menos crédito, me dá o saldo final. Então, deixa eu apagar esse 10 mil aqui. Fiz isso com todas as contas que eu fiz lançamento. Todas. Como que eu faço a conferência? Duas formas. A coluna, a soma da coluna, débito. Então, eu vou somar toda a coluna, vou colocar uma linha aqui total, somo todos os débitos e vou somar todos os créditos. Eles têm que obrigatoriamente ser iguais. Por que ele tem que ser igual? Da onde surge esse mecanismo? Qual ferramenta que garante que a soma dos débitos são iguais aos créditos? Qual o método que a gente usa para contabilidade? Não é as partidas dobradas? E o método das partidas dobradas não fala que a soma dos débitos são iguais à soma dos créditos? Por isso esse mecanismo. Soma dos débitos e a soma dos créditos tem que ser igual. Vão dar valores iguais. E a outra forma, somando a coluna saldo final, a soma tem que dar zero. Tendo em vista que os valores credores entrando nessa fórmula vão entrar com o sinalzinho aqui negativo, seria a mesma coisa que eu diminuir o débito do crédito. Então, se eu diminuir 100 mil menos 100 mil, tem que dar zero. Ferramenta muito útil para a gente trabalhar no dia a dia. Outra coisa que ele auxilia, não é uma regra plena, tá? Não vale para todas as contas, mas vamos falar 99%. Contas que têm o saldo final positivo são contas do ativo, são bens e direitos. Confere aqui, estoque, deu positivo, é do ativo? É, não é? Fornecedor, é do ativo? Não. Olha que interessante, ele é um valor que dá negativo. Ah, IPI e ICMS a recuperar, o direito que eu tenho com o governo, são contas do ativo? São. Então, eles dão positivo. Então, isso auxilia vocês a estruturar o próprio balanço. Que vocês já conseguem destinar quais as contas que vão aqui para o ativo e quais as contas, né, as contas que vão estar aqui em negativo, para o passivo. Hein, professor? E se fosse um imposto que não fosse recuperável, ele entraria no passivo daí?
Isso, que daí vai ser o imposto de renda a recolher. Que daí é um imposto que a gente tem que pagar para o governo, né? Que vai ser o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Que daí a gente vai completar esse ciclo da operação com mercadoria. Então vamos fazer esse exercício? Quatro lançamentinhos, envolvendo o tema da aula passada e da de hoje. Então vamos apagar aqui, ó, os valores, os títulos, para que a gente possa contabilizar. Então, primeiro lançamento. A abertura da empresa em X1 com um capital de 125 mil. Sendo 50 mil em um imóvel, 50 mil em dinheiro e o restante a integralizar em uma semana pelo sócio X. Como que eu vou registrar isso? Quanto que é o capital social da empresa? Vamos colocar aqui. Capital social. Qual que foi a promessa dos sócios para a abertura da empresa? R$ 125.000? 125 mil. Mesmo que tenham integralizado só 50, é só 50 não, né? Só 100, a promessa é 125 mil. Então a gente vai lá no capital social e registra 125 mil. Certo? Certo? Certo. Não, tá errado. Ninguém vai me corrigir? Ah, falta colocar no móveis, os sócios, a conta dos sócios. Eu tô fazendo o erro mais O básico. lançamento tá errado ali. Isso, aqui eu tô registrando um débito, um direito. O capital social não é um dever? Ah, Um dever com o sócio. Às vezes eu faço essas pegadinhas, tá? Então é 125 mil, credor. Então, lançamento 1, a primeira perninha a gente já fez. A gente vai ter imóvel, vai ter o caixa, né? E qual a conta que a gente viu na aula passada que é utilizada para as promessas, vamos falar assim? Capital social a integralizar. Capital social a integralizar. Aí sim, agora eu caguei no espaço aqui, mas tudo bem. Aí sim eu vou registrar os respectivos débitos. Quanto que eu tenho como imóvel? Outro lançamento 1. 50 mil. 50 mil. Entrou no caixa 50 mil. E quanto que ficou de promessa ainda? 25 mil. 25 mil. A outra coisa, eu não sei se o Joel fazia isso com vocês. Eu tenho o hábito de numerar no lado dos lançamentos. Fazia. Por que que a gente tem esse hábito? Se de repente eu cheguei lá no fim do exercício e eu vi que eu errei, eu tenho uma facilidade maior de conferir. Então, vou ver o lançamento 1. Eu sei certinho quais foram os débitos e créditos. Então,
Sempre façam isso, não deixem, tá, gente? Por mais que vocês achem, não, já estou super tranquilo com o lançamento, não arrisca. Então, lançamento 1, já fizemos. Lançamento 2, ou fato 2. Compra de mercadoria para o estoque no valor de R$ 1.100. Com destaque de R$ 100 de IPI e 120 de ICMS. O valor de R$ 1.100 será pago ao fornecedor em 30 dias. Então a gente sabe que é uma compra a prazo, mas como é que eu vou registrar? Vou precisar de uma continha em estoque, né? Vou precisar de fornecedor. Vou precisar do IPI recuperar. E vou precisar do ICMS a recuperar. Mas qual valor eu vou utilizar para cada um? A gente volta nessa figurinha. Quanto que é o valor da nota fiscal? Quanto que eu vou ficar devendo para o fornecedor? 1.100. Não é isso a promessa de pagamento? Quanto que teve de IPI? R$ 100. E quanto que teve de ICMS? 120. Então, qual vai ser o custo do meu estoque? Vai ser o preço de compra mais imposto não recuperável, mais frete, mais armazenamento, menos imposto recuperável, menos desconto comercial, menos abatimento. Então, registro no meu estoque 880. Então, vou lá no meu estoque, lançamento 2. Professor, para fazer esse lançamento é sempre bom fazer essa tabelinha? Ou, no caso, é um macete? É um macete. E é um macete que vai ser útil, inclusive, para prova de CRC, tá? Porque tem questões do CRC que ele faz especificamente esse cálculo. Mas, claro, depois que vocês forem ganhando facilidade, vocês não vão mais fazer. Ele se torna algo mecânico. A gente já passa para contabilização, não precisaria. Mas para vocês assimilarem bem esse conceito da formação do custo de estoque é bom. Ajuda bastante. Então, tenho 880 no meu estoque, mercadoria que eu comprei. Prometi para pagamento 1.100, lançamento 2. E quanto que eu tenho de direito com o governo federal, com o IPI? Os R$ 100. E quanto que eu tenho de direito com o governo estadual do ICMS? 120? 120. Será que fechou o lançamento? 880 mais 120, 1.000 mais 100, 1.100, valor igual ao crédito. Bacana. O lançamento está perfeitinho. Então, lançamento 2 está feito. Lançamento 3. Integralização parcial no valor de 20.000 pelo sócio X. Ele tinha prometido 25.000. Está pagando 20. Como que eu registro esse 20.000? Vai entrar no caixa. Então, vou aqui, lançamento 3. Registro a entrada no caixa e a contrapartida. Eu tinha uma promessa. Isso, eu tinha a promessa de 25.000. Eu vou baixar 20 lá, Ele né?
20. Lançamento 3. Aqui está com um probleminha de fórmula. Então, teoricamente, fica faltando só 5.000 para integralizar. E o lançamento 4? Compra de mercadoria para estoque no valor de 3.000. Com destaque de R$ 300 de IPI e 510 de ICMS. O valor será pago 50% à vista e 50% a prazo. Para essa compra, a empresa pagou à vista um frete de R$ 200. Ixi, o que eu faço com esse 200? Esse é o imposto que não vai recuperar? Essa é uma parte que a gente não recupera, que compõe o custo. Então, vamos fazer a segunda compra. Nota fiscal, quanto que a gente tem? 3.000. Nessa nota fiscal, veio 300 de IPI e 510 de ICMS. 300 de IPI, 510 de ICMS. E um frete de 200. Então, como que a gente vai fazer o cálculo? O preço é o valor negociado, 3.000. Tem imposto não recuperável? Não. Tem frete? Tem. 200. Tem armazenamento? Não. Não. Tem imposto recuperável? 510 mais 300. Então, o custo vai ser preço, mais imposto não recuperável, mais frete, mais armazenamento, menos imposto recuperável, desconto comercial e abatimento. Então, no meu estoque, vai entrar 2.390. Esse vai ser o custo dessa minha mercadoria. O custo de aquisição. Só que a gente precisa contabilizar, né? Vamos começar pelos pagamentos. Eu sempre prefiro começar por pagamentos. Quanto que eu vou ficar devendo para o fornecedor? Vamos lá. Comprei por 3.000. 50% eu vou pagar à vista, 50% a prazo. E o frete eu paguei à vista. Então, quanto que eu vou ficar devendo? 1.500. 1.500. Então, vou lá no fornecedor e registro 1.500, lançamento 4. E quanto que vai sair do meu caixa? A outra metade, né? O 1.500 mais o 200 que eu paguei para a transportadora, para o frete. Então, vai ser o quê? 1.700. Lançamento 4. Ficou faltando a parte que eu tenho de benefício com o governo. Lançamento 4. O IPI foi de 300. E com o governo do estado, eu fiquei com um benefício de... Opa, 5.100 não. 510.
Será que fechou o lançamento? Tem que lançar a despesa com frete também, né? Tem que lançar o frete e a outra parte da dívida lá, os outros 1.500. A gente Tem lançou. 1.500. Ó, tem um 1.500 aqui Ah, e 1.500 no caixa, entendi. e, na verdade, 1.700 no caixa, Que é o frete tá junto, né? no frete. Mas por que que a gente não lança a despesa com o frete? Porque ele não é uma despesa ainda. O lançamento dele vai vir aqui, ó. Lançamento 4, 2.390, referente ao estoque. Opa. 2.390. Como eu preciso desse frete para ter a mercadoria, ele compõe o custo do produto, seguindo o CPC 16. Então, aquele R$ 200 de frete está aqui dentro. Por isso, eu não tenho essa despesa. Quando que esse frete vai efetivamente virar despesa? Quando eu vender a mercadoria. Daí ele vira um custo, né? Mas será que fechou? Vamos somar aqui. 1.700 mais 1.500. 3.200. E os débitos? 300 mais 510. 810, né? Mais 2.390. 3.200. Fechou o lançamento. Lançamento 4 também foi finalizado. Ah, professor, mas eu quero conferir pelo balancete. O professor falou que o balancete é a forma de conferência. Sempre a gente vai somar a coluna do débito e a coluna do crédito. Então a gente vai lá, faz uma linha para cada razonete. Podem ver aqui capital social, imóvel, caixa, capital social a integralizar. Todas as continhas que a gente lançou tá ali, não tá? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim. Todas estão ali. Agora eu passo vendo. Saldo inicial. Tinha algum saldo antes desse exercício? A gente abriu a empresa naquele momento, né? Abertura da empresa. Então, nem existia empresa antes. Tinha como ter saldo inicial? Não. Então a gente pode considerar que o saldo inicial dessas contas são zero. Débito. Aí eu vou passar conta a conta. Capital social. Vou lá e faço a soma. Quanto que eu tenho na coluna dos débitos? Zero. Vou lá e lanço zero. Esse é o benefício do Excel, né? A gente já pode deixar a fórmula pronta. Então aqui já está somando, ó. Soma da coluna débito, soma da coluna crédito. Então vou lá na coluna crédito, 125 mil. Então qual que é o saldo final? Saldo inicial mais débito menos crédito. Então, menos 125 mil. Tenho que fazer isso para todas as contas. Todas. Dá trabalho? Dá. Mas me dá a garantia se eu acertei os lançamentos ou não. Acertei que eu digo o método das partidas dobradas. Como que a gente confere? Coluna débito e coluna crédito. A soma
de cada coluna tem que ser igual à soma da outra coluna, né? Então, faço a soma aqui de todos os débitos. 149.300. Faço a soma aqui de todos os créditos. 149.300. Opa, bateu. Valores são iguais. E segunda forma, faço a soma da coluna saldo final. Se eu fizer a soma, opa, soma zero, que é que está na fórmula aqui. Fiz a soma do saldo final. O resultado foi zero. Tá certo o meu balancete. O que eu teria que fazer? Transcrever esses valores para o balanço patrimonial. Esse eu não vou passar com vocês. Vou deixar vocês montarem no exercício para ver como vocês vão se sair. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo. Esse tranquilo foi tão inseguro, Lucas. Pô, tá começando. Agora, como é que vocês vão saber se vai realmente ficar fácil ou vai ficar difícil? Fazendo exercício. Então, exercício, deixei essa operação para vocês. Não se preocupem com a ficha de estoque, tá? Não vai dar tempo da gente passar hoje. Quando a gente fizer a correção na próxima aula, a gente trabalha a ficha de estoque. Para vocês, o que eu vou deixar? Eu vou até entrar no AVA e apagar esses dois itens. A demonstração de resultado, né? Vocês não passaram por ela? Ou passaram? Só pelo básico, professor. Agora nessa parte eu já não vou saber lançar. Eu vou deixar a demonstração para ver se vocês, até onde vocês vão. O que me importa como entrega do exercício? Ah, é o exercício perfeito? Não. Não quero que seja... Na verdade, o ideal seria que vocês acertassem tudo. Que daí é sinal que aprenderam bonitinho. Mas é que vocês tentem. É sentar sozinho e... eu vou contabilizar isso. Ah, não deu certo. Não tem problema. Não se preocupem com a nota. Se preocupem com aprender essas contabilizações, tá? Senão vocês criam essa preocupação com nota e vai um copia do outro, aí o resultado que eu espero não tem validade. Que para mim a minha expectativa é aprendizado. A nota depois vira consequência. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Ó, se vocês olharem, o exercício não mudou muita coisa daquilo que a gente fez ali. Então, primeiro, é uma abertura de empresa, compra de mercadoria, que vocês vão calcular igual a gente fez ali, né? Compra de móveis, contabilização básica, caixa contra móveis. Vai ter algumas despesinhas, tá? Despesa com material de limpeza, despesa com água e esgoto, despesa com conta de energia. Acredito que contabilização de despesa vocês não terão dificuldade. Aqui é um teste para ver como vocês vão tratar esse item,
contabilização de financiamento, não se pressione, eu vou pesquisar como faz essa contabilização. Não, façam o que vocês viram na básica 1. Tá? Compra de mercadoria para revenda, mais uma operaçãozinha de compra, e contratação de um seguro. Também façam da maneira que vocês trabalharam na básica 1. Aqui eu estou utilizando o exercício, primeiro, para testar o que vocês viram em básica 1 com alguns conceitos que vocês já deveriam ter passado. E segundo, vocês colocarem em prática os lançamentos desse tema que a gente viu hoje e da aula passada. Essa planilha, parte do seguro, a gente nunca viu? Tá. Então, vou excluir ela. Vou entrar lá no AVE e vou excluir. O financiamento é uma dívida, né? Esse eu vou deixar só para ver como vocês vão tratar. Porque quando vocês pegam um dinheiro emprestado, vira um passivo, não vira? Ou se vocês compram um carro para pagar no futuro, vira um passivo. Isso vai ajudar na hora que a gente... Opa, desculpa. Mas daí cria uma conta investimento, professor? Não, uma conta financiamento. Financiamento mesmo? Isso, lado passivo. Que vai representar a dívida que vocês têm com o banco referente à compra do carro. Segure só no valor total. Ele vai acabar sendo o total, mas na próxima aula daí eu vou trazer novos detalhes. Mas o seguro eu vou tirar do exercício e vou tirar daí a letra E aqui, a ficha de estoque. Daí a gente complementa, que a aula que vem a gente vai corrigir esse exercício. Vou colocar essa planilha para vocês lá no AVA, para vocês tomarem por base. E se vocês também quiserem daí ir fazendo cópia dela para fazer as contabilizações, não tem problema nenhum, né? É só uma planilha de Excel. Beleza? Dúvidas, perguntas? A parte que contabiliza a nota fiscal lá, você passa também, professor? Essa parte aqui tá só na aba separada, tá? A aba 1 tá os lançamentos com o balancete. E a aba 2, aqui a planilha 2, tá o cálculo do valor do estoque. Daí eu vou deixar a pasta inteira para vocês lá. Aproveitem, gente. Esse é o momento. Dúvidas, perguntas, questões? Eu não entendi nada. Estou mais perdido que cego em tiroteio. Professor, eu entendi. Mas minha única dificuldade é entre débito e crédito, onde lançar ele, sabe? Ainda tem uma certa dificuldade. Como que você vai suprir essa dificuldade, Júnior? Treinando, certo? Só dessa maneira. Uhum. Contabilidade é uma coisa que a gente só aprende exercitando, fazendo. Por isso que eu faço questão. Eu termino a aula com exercício, próxima aula a gente corrige. Para vocês terem condições de ver, puxa, o que eu tentei, eu acertei isso, isso, isso. Não, eu errei isso, isso, isso.
Aí no próximo exercício você já vai estar mais próximo da resposta certa. E conforme a gente vai exercitando, logo, logo vai se tornar uma coisa, puxa, contabilidade é tão fácil. Então é algo que vai demandar. Por isso que eu comentei, Júlio, não se preocupe em me entregar uma planilha com as respostas certas. Se preocupe em entregar uma planilha que você tentou exercitar. Ah, professor, mas vai baixar muito minha nota. Gente, não se preocupem com isso. Nota é reflexo. Logo, logo, vocês vão estar levando isso de letra. E eu tenho considerações que eu faço. Na verdade, o meu processo avaliativo, eu busco mais o desenvolvimento de vocês do que exercícios sempre entregue corretos. Tranquilo? Certo, professor. Então essa planilha, essa Excel que você fez, vai mandar para nós. Eu vou colocar lá no AVA. Beleza. Daí vocês podem baixar ela e utilizar à vontade. Professor, só mais uma pergunta. O IP e o ICMS interferem na DRE ou... Só na venda, que a gente vai ver na próxima aula daí. Tá. Então, na compra, ele não chega nem perto do resultado. Na verdade, vocês só vão ter despesa para DRE, né? A empresa vai ter esse período um prejuízo. Mas não se preocupem. Aí na próxima a gente vende, aí vai ter lucro. Mais alguém? Pessoal que está quietinho. É para enviar daí, professor, a atividade? Ou é só para fazer no caderno, sei lá, no Excel? Não, me enviem. Fazer no caderno. Me enviem para ter material para avaliação. Eu posso mandar foto do caderno daí? Pode, tranquilo. Tá bom, então. Mais alguém? Não? Ninguém? Bem tá tranquilo. Então tá, gente. Então, encerramos por aqui hoje. Aí na próxima aula a gente volta com alguns temas novos e com a correção do exercício, que é primordial para vocês. E nos vemos semana que vem. Deixa eu salvar essa planilha aqui, senão eu acabo esquecendo. Então, até semana que vem, gente. Nos encontramos na próxima quinta, se tudo ocorrer tranquilamente. Boa noite, Alisson. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Júlio. Bom descanso para vocês.